Oi, gente! Mais uma vez eu estou aqui com vocês, espero que todos estejam bem. Como eu havia prometido, a partir de hoje eu vou trazer alguns temas referentes a complicações decorrentes do tratamento oncológico. A primeira complicação que eu escolhi trazer para vocês é uma complicação que é bastante negligenciada na oncologia, porque ela não traz um risco de vida para os nossos pacientes e nem de interrupção do tratamento oncológico. Então, por isso, ela é bastante negligenciada. Ocorre que essa complicação ela pode trazer consequências, principalmente consequências psíquicas para os nossos pacientes. Então, eu achei bastante interessante mencionar um pouco o que a gente pode fazer, tanto como prevenção como tratamento. Isso eu posso dizer para vocês que é graças ao crescimento, né, da ciência e cada vez mais da expansão das nossas atuações. E essa atuação ela é bastante utilizada pela área dermatofuncional, que é a área da tricologia. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é sobre a alopecia, que é a queda do cabelo, né, a queda dos pelos. Mas antes de falar sobre a alopecia propriamente dita e o que podemos fazer como prevenção ou como tratamento, eu achei importante também trazer para vocês sobre como funciona o ciclo capilar. Até para entendermos como pode ser a ação dos tratamentos oncológicos junto a esse ciclo capilar e a ação também de possibilidades, né, de prevenção para que não ocorra a queda do cabelo ou de tratamento para que consigamos preencher mais rápido, né, se houver só uma queda de partes do cabelo, ou para que a gente estimule que esse crescimento venha de uma maneira mais rápida e mais satisfatória para os nossos pacientes. Então, bora lá. Os pelos e os cabelos, gente, são apêndices cutâneos responsáveis pela termorregulação e proteção dos raios ultravioleta. Para alguns indivíduos também, os cabelos eles funcionam, né, por funcionarem como moldura do nosso rosto, eles têm o funcionamento de manifestar intenções de sexualidade, sensualidade, isso vai depender de cada indivíduo. Então, como a gente pode observar nessas imagens, os cabelos eles também representam sinais de sensualidade para cada indivíduo. O ciclo capilar, o início, né, a morfogênese do folículo piloso tem início na fase pré-natal. Ou seja, quando a gente está na formação, né, na nossa formação fetal, na formação embrionária, também ocorre a formação do folículo piloso. É na fase pós-natal que o folículo piloso ele começa a dar início, né, a um ciclo ao longo da vida. E esse ciclo ele é composto por 3 fases: anágena, catágena e telógena. A gente pode observar que muitos bebês já nascem com cabelo, mas não vai ocorrer na fase pré-natal de ter quedas de cabelo intraútero. Então, essas fases de ciclo, né, de fase anágena, catágena e telógena, elas vão ocorrer no pós-natal. A fase anágena é a fase que ocorre o crescimento dos fios. Em relação ao nosso couro cabeludo, cerca de 80 a 85% dos folículos pilosos estão nessa fase. É uma fase que pode durar de 2 a 6 anos. A fase catágena já é uma fase de transição, na qual ocorre o encolhimento desses folículos pilosos. Ela dura de 7 a 14 dias. Estima-se que menos de 2% dos folículos pilosos do couro cabeludo estejam nessa fase. A gente pode se perguntar, né, como é que a gente tem 80 ou 85% de folículos pilosos na fase anágena e menos de 2% na catágena? Porque é cíclico, mas nem todos estão passando ao mesmo tempo. É por isso que ela pode durar, a fase anágena dura de 2 a 6 anos. Para alguns fios podem durar 2 anos, para outros fios pode durar 6 anos. Então é por isso que a gente percebe
essa diferença, né? Em todos os fios estão na fase anágena e vão para a fase catágena, né? E é nessa fase catágena em que ocorre a apoptose. A apoptose ela é crucial para a regulação a longo prazo da manutenção do tecido do folículo piloso. Então, a longo prazo, nessa situação, né, de ciclagem, né, desse ciclo, nesse funcionamento do ciclo capilar e de regeneração tecidual, é por isso que é importante que tenha a apoptose. Ocorre que alguns agentes exógenos eles podem induzir uma apoptose excessiva. E aí a gente entra com a complicação da alopecia também. A fase telógena ela é conhecida como uma fase de repouso do ciclo celular. 10 a 15% do cabelo podem estar nessa fase que dura de 3 a 4 meses. Ela é conhecida como fase de repouso, mas nessa fase existe uma intensa ação de enzimas que vão inibir outras enzimas que estão estimulando o crescimento. Então, é uma fase que é para ocorrer o repouso, para que as enzimas que são da fase de crescimento capilar não entrem em ação, tá? No final dessa etapa, o cabelo cai e aí ocorre o início do ciclo novamente. Então, para que recomece todo esse ciclo com a fase anágena. A apoptose capilar, muitos fatores podem acabar estimulando essa apoptose no folículo piloso. Entre esses fatores, eu posso citar para vocês radiação ultravioleta, raio-x, temperaturas extremas, toxinas patogênicas, alguns vírus, produtos químicos tóxicos e drogas quimioterápicas. Essa estimulação da apoptose ela pode levar o folículo piloso para a fase catágena regressiva. Isso vai interromper a produção de cabelo. Pode ser por um determinado tempo ou pode ser ad eterno. Então, a alopecia, a denominação é perda temporária ou definitiva, senil ou prematura, total ou parcial de pelos ou cabelos. É um distúrbio causado por uma interrupção no ciclo de crescimento dos pelos ou do cabelo. A classificação da alopecia, segundo a Organização Mundial de Saúde, varia em 5 graus. O grau 0 é onde não ocorre perda capilar. Então, vamos dizer que não tem alopecia propriamente dita. Grau 1 é o menor grau de perda. 2 seria um grau moderado. Grau 3 é um grau grave, mas pode ser reversível. Grau 4 já seria um grau irreversível completo. Então, nesses graus, 2, 3 e 4, pode haver a proposta do uso de alguma peruca ou uma prótese capilar. E em relação aos nossos pacientes oncológicos, o que pode causar a queda do cabelo? Alguns tratamentos contra o câncer, então não é uma consequência exclusiva da quimioterapia, tá? Então pode ocorrer com outros tratamentos também. Alguns problemas na glândula tireoide, que pode ser decorrente do tratamento oncológico, e os baixos níveis de ferro. A perda de cabelo ela é um efeito colateral comum do tratamento oncológico. Pode ser um efeito colateral da quimioterapia, da terapia-alvo, da hormonioterapia, da radioterapia ou transplante de medula óssea. E ela é capaz de afetar todos os pelos do corpo, exceto o tratamento radioterápico, que vai afetar exclusivamente aquela região que estiver sendo irradiada. A reação pode ser diferente para cada indivíduo. Então, pode haver queda total do cabelo ou apenas de partes do cabelo. Ou então, pode ocorrer que o crescimento capilar passa a ser mais lento. Ou apenas que os fios de cabelo possam tornar-se mais finos ou podem ficar mais secos e sem brilho. Então, isso tudo é uma reação para cada indivíduo e são reações
do tratamento oncológico, também considerados, fazem parte da alopecia. Então, a gente considera a alopecia induzida pelo tratamento oncológico como uma forma adquirida de queda de cabelo, que para os profissionais de saúde é uma condição sem risco de vida, então ela é vista como de menor importância clínica, então é negligenciada, como eu já mencionei para vocês anteriormente. Já para os pacientes, é uma condição preocupante para a maioria deles, que afeta a sua qualidade de vida, impacta negativamente na sua imagem corporal, na sexualidade, na autoestima e é um forte indicativo do estado de saúde do indivíduo. Então, muitas vezes o indivíduo, na sociedade, quando ele tem uma queda de cabelo, as pessoas já consideram que esse indivíduo está passando por um processo de tratamento oncológico, que esse indivíduo tem câncer. E é isso que traz a maior déficit na autoestima desses pacientes, né? Maior queda dessa autoestima, justamente porque consideram que esse indivíduo passa por um processo de tratamento oncológico. É importante a gente saber que nem toda quimioterapia causa queda de cabelo, mas alguns quimioterápicos são mais propensos a causar a queda de cabelo ou afinamento. A queda dos cabelos geralmente vai ocorrer após várias semanas ou ciclos do tratamento oncológico, da quimioterapia. A gravidade da alopecia em relação à quimioterapia vai depender do medicamento quimioterápico, da sua dose, da via de administração e do seu esquema de tratamento. Então, as vias, né, as altas doses intravenosas, a via de administração intravenosa, geralmente causa perda de cabelo mais rápida e de maneira mais extensa quando a gente compara com as quimioterapias orais. Apesar das quimioterapias orais terem uma dosagem, né, naquele comprimido parecer que é uma dose mais alta imediatamente. Mas, nesse caso, mesmo tendo essa dose mais alta, ela provavelmente causa menos alopecia do que a que é de infusão, a quimioterapia de infusão. A mesma coisa é quando a gente compara um tratamento com monoquimioterapia ou poliquimioterapia, porque a mistura, né, de vários quimioterápicos, como eu mencionei na aula sobre quimioterapia, então a mistura de vários quimioterápicos vão agir na fase de celular, né, em ciclos celulares diferentes, então podem atuar em folículos pilosos também que estão em fases diferentes. Então, em cada fase do seu ciclo celular. Então, a poliquimioterapia vai gerar uma queda também mais rápida e mais extensa do cabelo do que a monoquimioterapia. Geralmente, o cabelo ele volta a crescer entre 1 a 3 meses após o término da quimioterapia e cresce completamente entre 6 a 12 meses. O folículo piloso, né, quando a gente fala da fisiopatologia da quimioterapia, o folículo piloso ele é sensível à apoptose induzida pela quimioterapia porque mais de 80% do couro cabeludo estão nessa fase anágena, né, como eu já mencionei para vocês. A taxa de divisão dos queratinócitos da matriz do folículo piloso durante a fase anágena, ela muitas vezes pode ser maior quando comparadas às células malignas. Então, isso indica para a gente que existe uma suscetibilidade também desse folículo piloso aos agentes quimioterápicos. Os altos níveis de perfusão ao redor do bulbo capilar. Então, como a gente tem uma alta perfusão sanguínea ali ao redor do bulbo capilar, essa região acaba sendo mais suscetível à ação dos quimioterápicos. Na maioria dos casos, as células tronco do folículo piloso parecem não ser afetadas pelos quimioterápicos, porque a gente observa que os cabelos eles voltam a se regenerar 3 a 6 meses após o tratamento. A alopecia ela é permanente ou a rebrota do cabelo pode ser incompleta em casos muito raros.
Então, um número, mas acontece que mesmo quando a gente fala que isso ocorre em casos muito raros, isso tem sido mais citado na literatura. E é citado justamente em pacientes mais jovens, sendo mais comum em crianças, sugerindo, nesse caso, que ocorre, então, um dano às células-tronco do folículo piloso. Então, a quimioterapia em criança, ela pode trazer maior prejuízo em relação à alopecia do que no adulto. Na radioterapia, ela afeta apenas a região irradiada do corpo, como eu já mencionei. A queda do cabelo ela vai depender da dose e do método da radioterapia. Geralmente o cabelo ele cresce novamente após vários meses, mas esse cabelo ele pode ser mais fino ou apresentar textura diferente. E doses muito altas de radioterapia são capazes de danificar completamente o folículo piloso e impedindo o crescimento capilar nessa região. Em relação à alopecia, quando a gente fala de terapia-alvo, a terapia-alvo ela não causa perda completa de cabelo, mas ela é capaz de tornar os cabelos mais finos, mais encaracolados e mais secos. No caso da hormonioterapia, ela também não causa perda completa de cabelo, mas ela é capaz de tornar os cabelos mais finos, meses ou anos após o início do tratamento. Alguns estudos já mencionam que a alopecia relacionada à hormonioterapia, ela pode ser semelhante à alopecia androgênica, que a gente observa que ocorre muito em homens, que a gente chama de calvície masculina, né? Então ela pode ter essa característica. E então, vamos partir para o que a gente pode fazer para ajudar esses pacientes. Então, como prevenção, o que já foi bastante discutido, que hoje é bastante reconhecido, é a utilização da terapia de touca hipotérmica. Então, é um tratamento que ele é chamado de crioterapia capilar oncológica. A touca ela deve ser usada antes, durante e após a infusão da quimioterapia. O resfriamento do couro cabeludo é a única técnica que já foi aprovada pela FDA, isso porque já foi baseada em estudos que comprovam a sua eficácia e em evidências clínicas. A taxa geral de sucesso que são relatadas nos estudos, né, é de 50% a 80%. Isso em relação à quantidade de perda de cabelo e a quantidade de pessoas que podem se beneficiar ou não. Estudos já demonstraram que a eficiência clínica pode chegar a 90%. Isso vai depender do agente quimioterápico, da dosagem do quimioterápico ou da técnica de resfriamento utilizada. Em relação às técnicas, há anos atrás, né, essa técnica ela foi introduzida na década de 1970, que era comum, o que a gente observava é que se colocava uma touca congelada e essa touca ela precisava do gelo seco. Então ela era colocada no gelo seco, era retirada do gelo seco e colocada na cabeça. Em alguns lugares a gente ainda observa essa utilização, tá? O problema é que essa abordagem ela necessita que a touca ela seja trocada a cada 20 a 30 minutos durante a quimioterapia. Então, seja colocada uma ou outra touca durante a infusão do quimioterápico. Pontos negativos dessa técnica. As trocas repetidas de touca ela pode ser desconfortável para algumas pessoas por causa do efeito gelado no couro cabeludo, né? Porque tirou, vai recolocar outra. Então, isso pode trazer desconforto para o paciente. Essa pessoa necessita de ajuda de outra pessoa para fazer as trocas, porque o paciente vai estar ali com a infusão da quimioterapia, então outra pessoa precisa ajudá-la a fazer essa troca. E os próprios pacientes é que são responsáveis pelo transporte do gelo seco até a clínica de quimioterapia. Atualmente, existem outros sistemas, como a gente observa nessa imagem, outro sistema de resfriamento do couro cabeludo, que são mais fáceis para gerenciar e são mais eficazes no processo, né? Mais do que aquela touca do gelo seco. Então, esses sistemas, eles permitem um resfriamento mais lento no couro cabeludo,
porque circula um fluido frio através de canais nessa touca, e essa touca ela é ajustada bem na cabeça do paciente. A temperatura também desse sistema é monitorada e mantida dentro da faixa de temperatura necessária. Pontos negativos. O uso de um sistema de resfriamento, ele prolonga o tempo do paciente na clínica, porque ele precisa começar pelo menos 30 minutos antes do início da infusão da quimioterapia e permanecer por até 90 minutos após a conclusão dessa infusão. Então a pessoa fica muito tempo na clínica. Como efeito colateral da touca térmica, pacientes se queixam de dor de cabeça, sensação de frio e alguns se queixam de claustrofobia. E essa touca ela não é recomendada para pacientes que tiverem tumores hematológicos, devido ao relato de metástase para couro cabeludo, que já foi confirmado por alguns estudos. As hipóteses de ação desse resfriamento. Então, a primeira hipótese, por que esse resfriamento ele pode ser eficaz na prevenção, né, da queda de cabelo? O resfriamento ele causa vasoconstrição rápida e isso demonstrou reduzir significativamente o fluxo sanguíneo no couro cabeludo de 20 a 40% dos níveis normais. Isso deve resultar numa perfusão reduzida do quimioterápico através da vascularização do folículo piloso. A segunda hipótese é que a taxa de difusão do fármaco através da membrana plasmática no sangue, né, ela passa a ficar reduzida nessa região porque está em baixas temperaturas. E em baixa temperatura a gente tem uma menor energia cinética. Então, menor quantidade de transporte, menor quantidade de quimioterápico que vai penetrar na célula do folículo piloso. A terceira hipótese é que a divisão celular é um processo metabólico que depende de energia. É provável que o resfriamento nessa região anule reações dependentes de enzimas, e pesquisas afirmaram que a temperatura ela pode afetar particularmente as células na fase G1 e S do ciclo celular. E a quarta hipótese é que uma diminuição geral da atividade metabólica das células do folículo piloso pode causar uma redução no efeito tóxico das drogas quimioterápicas junto a essas células. Então, a temperatura do couro cabeludo alcançada pelo resfriamento é um fator importante na prevenção da alopecia. Umedecer o couro cabeludo com água melhora a transferência de calor da cabeça para a fonte de resfriamento. A temperatura subcutânea de 22 graus Celsius no couro cabeludo já foi descrita como uma temperatura limiar necessária para maior eficácia. E a proximidade, então, da relação, quando a gente vai comparar, né, temperaturas epicutânea e subcutânea. Então, quando a gente observa que subcutânea 22 graus já foi descrita como uma temperatura limiar, isso indica para a gente que externamente a temperatura tem que estar em torno de 19 graus Celsius. Nesse estudo, os pesquisadores observaram que pacientes com câncer de mama em quimioterapia, com um quimioterápico antraciclina, que é o quimioterápico da família da doxirubicina, que quando a gente conversa com os pacientes falam, quando elas falam que estão fazendo a quimio vermelha, elas estão fazendo, podem estar fazendo ou a antraciclina ou a epirubicina, que são quimioterápicos da doxirubicina. Então, esses quimioterápicos, eles levam a muita queda de cabelo. Eles causam um grave grau de alopecia. Então, nesse estudo, os pesquisadores observaram pacientes nesse tratamento que fizeram a utilização da touca térmica com uma temperatura que reduziram a 18 graus Celsius. Essas pacientes apresentaram menor necessidade para o uso de peruca, porque elas tiveram quedas em alguns pontos, mas essas falhas no couro cabeludo não deu a necessidade para essas pacientes de colocar uma peruca inteira, de preencher, tá? E esses autores, eles sugeriram, então, que a adaptação do dispositivo para garantir todas as áreas do couro cabeludo, que elas sejam resfriadas de uma maneira mais eficaz, para alcançar as temperaturas de maneira
mais adequada, que fique em temperaturas mais baixas, porque normalmente pode haver uma falha da temperatura nessa região posterior, nessa região occipital. Então aqui pode ocorrer a queda do cabelo. Em relação a medicamentos, só para citar para vocês, porque podem ser utilizados esses medicamentos, principalmente os tópicos, quando eu for falar da próxima técnica, tá? Então, quanto a medicamentos, o minoxidil é um medicamento de uso tópico, ele é indicado para tratamento da alopecia androgênica, então ele pode ser indicado também para alopecia por hormonioterapia ou terapia-alvo, ou no caso de crescimento capilar incompleto após a quimioterapia ou radioterapia, ou um crescimento incompleto para transplante de medula óssea. Tem essa diferença entre os dois porque normalmente a gente sabe que hormonioterapia é um tratamento longo, tratamento de 5 a 10 anos para pacientes de câncer de mama, então essa alopecia ela vai ter umas falhas, e ela vai ser duradoura, então pode ser indicado o minoxidil para essas pacientes. Já no caso da quimioterapia, depois de, entre 3 a 6 meses, já tem um crescimento. Então, se houver alguma falha ali, ele pode ser indicado também. E existem outros medicamentos de uso oral, como a espironolactona e a finasterida, que podem também ser indicadas. O dermatologista pode indicar. Como técnica, a gente pode lançar mão do microagulhamento. O microagulhamento, como está nessa imagem, ele é um procedimento com utilização de um dispositivo que pode ser de um rolinho, como esse, ou uma caneta que tenham pequenas agulhas finas para micropuncionar o extrato córneo da epiderme. O que eu quero dizer com isso? A intenção desse tratamento é provocar um processo inflamatório controlado. Esse processo inflamatório, ele vai provocar a neovascularização, a atividade do fator de crescimento e uma superexpressão da proteína WNT109, que age na fase anáfila. Então, esse... Desculpa, na fase anágena. Então, essa proteína ela tem uma superexpressão nessa fase, ela atua nessa fase, então o microagulhamento vai estimular a expressão da proteína. Quando combinada a estimulantes de crescimento capilar, como minoxidil, proteína rica em plasma, esteroides tópicos, esse microagulhamento ele pode facilitar a administração percutânea dessas terapias tópicas. Esse estudo observou, ele foi um estudo piloto em 11 mulheres com alopecia feminina. Eles fizeram microagulhamento, foi realizado em metade do couro cabeludo, foi tratado com fatores de crescimento e a outra metade com soro fisiológico. Então, além do microagulhamento, administraram fatores de crescimento e em um outro ponto, soro fisiológico. Em 5 semanas, o que os autores observaram é que o microagulhamento com couro cabeludo tratado com fator de crescimento teve um aumento na contagem de cabelos em comparação com o microagulhamento com couro cabeludo tratado só com uma solução salina. Isso foi estatisticamente significante. A fotobiomodulação é outro recurso que podemos utilizar. É importante a gente entender que existe a fotobiomodulação de alta potência e de baixa potência. A alta potência seria energia alta, que vai causar rompimento de moléculas e lesão tecidual. É aquela que é utilizada para tratamento cirúrgico. A de baixa potência, ela age estimulando moléculas intracelulares, fazendo uma biomodulação e inibindo ou excitando determinados tecidos. Tá? Então, a gente utiliza fotobiomodulação de baixa potência. Ela exerce um efeito de biomodulação, bioestimulação no tecido, promovendo efeitos anti-inflamatórios. O mecanismo exato da ação para estimular o crescimento do cabelo ainda não é conhecido, ele é bastante discutido. Acredita-se que atividade celular melhorada, inflamação reduzida e microcirculação melhorada podem estar envolvidos. Podemos utilizar para fotobiomodulação o laser ou o LED. Então aí a gente tem a imagem
da atriz Ana Furtado, que ela utilizou na época do tratamento dela, da quimioterapia. Ela fez esse tratamento com fotobiomodulação também, ela utilizou também a touca térmica e ela fez esse tratamento com LED através do capacete de LED, como está na imagem. E os efeitos terapêuticos, eles são obtidos, gente, na utilização, em torno de 3 a 9 joules. 3 joules do vermelho e 9 joules do infravermelho. Esse estudo, ele observou, né, foi uma meta-análise, incluiu 11 ensaios clínicos. Desses 11 ensaios clínicos, eles eram duplos cegos, e os autores concluíram que o uso do laser de baixa potência apresentou aumento significativo na densidade do cabelo, e ele pode resultar em um efeito melhor do que o laser de alta potência. Os tipos de dispositivos e o tempo do curso do tratamento de fotobiomodulação, eles foram eficazes para o crescimento capilar. Então, qualquer tipo de dispositivo, porque cada estudo fez um protocolo diferente, né? Então, tanto LED quanto laser, eles foram eficazes, e também em relação ao tempo em que foi utilizado, foram eficazes para o crescimento capilar. Queria agradecer a vocês, espero ter trazido um pouquinho mais de informação e que vocês possam aproveitar, e espero encontrá-los em breve. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.